Olá, queridos! Eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você que está conosco aqui nesse canal. E senti por bem nós trazermos um resumo de todas as lições do nosso segundo trimestre, que por sinal é um trimestre muito bom, muito maravilhoso, para que nós venhamos participar junto de nossa escola bíblica dominical. Nós vamos estar estudando este segundo trimestre sobre o título A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E o comentarista dessa lição é o professor e comentarista, pastor Osiel Gomes, teólogo pentecostal. Eu vejo ele não somente como um grande ensinador da palavra, mas também como um pregador da palavra. Você pode estar acompanhando aí no YouTube, um grande ensinador e também um grande pregador da palavra do Senhor. Inclusive já tivemos a lição com ele, quando nós estudamos sobre as bem-aventuranças, sobre o Sermão do Monte. Queridos, nós vemos aqui que é uma revista muito boa, é muito importante você adquirir tanto a revista quanto o livro de apoio. Veja que revista muito linda, azulzinha. E nós vemos aí na capa dessa revista um caminho, que mostra uma caminhada. Isso mostra que o cristão não pode parar. O cristão não pode ficar estático ou estagnado. Ele precisa caminhar. Ele precisa correr. Então, o tema é sobre a carreira, Então, nós temos a imagem na revista de um caminho. E lá em cima, um topo, uma montanha lá em cima. Está mostrando o quê? Está mostrando um destino. E quem é que está caminhando aqui? Nós vemos uma imagem de uma família tradicional. Nós vemos aqui a imagem de um pai, de uma mãe, da sua esposa, e de uma filhinha. Mostra o quê? Que a família precisa caminhar junto, precisa caminhar unida, em um mesmo propósito. Já vemos dias que um é para um canto, outro para outro canto. Um lá na frente, outro lá atrás. Isso mostra o quê? Que não há uma unidade de propósito. Veja que aqui o pai e a mãe, ou esposa, e a filhinha, estão todos segurados na mão, mostrando que estão unidos no mesmo propósito, caminhando junto, toda a família caminhando. Então, nessa carreira que nos está proposta, envolve também toda a nossa família. E, no final de tudo, nós vemos uma imagem muito maravilhosa, do céu, que é o nosso destino que está lá atrás. Então, vai ser uma lição muito maravilhosa, muito gostosa para você participar junto com a sua família. Veja aquele irmão, aquela irmã que deixou de participar da escola bíblica, convide, manda mensagem para ele ou para ela, o jovem, adolescente, criança, mostra que ele é importante, que ela é importante, que ela faz parte, dessa família. A sua presença é muito importante na escola dominical, então é muito importante que você participe, sentimos a sua falta. Mostra isso, envia uma mensagem, convite, para que todos venham caminhar juntos, no mesmo propósito. E, para a introdução, queridos, desse resumo dessas lições, que por sinal são 13 lições, para a introdução, porque tudo começa com a Bíblia, com a palavra, oração e a palavra. Eu quero ler aqui 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nós vamos estar lendo aqui, versículo 7. É o apóstolo Paulo,
e escreveu essa carta a Timóteo. Olha o que ele diz. Como nós estamos falando sobre carreira, veja como o apóstolo Paulo terminou a sua carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem está dizendo aqui é o apóstolo Paulo. Ele está dizendo que foi até o fim. Como diz Daniel também 12:13. Tu, porém, vai até o fim. O final do cristão não é com a morte. O final do cristão é nas mansões celestiais. Não temos que se preocupar onde vamos fechar o olho ou quando vamos fechar o olho. A nossa maior preocupação é aonde que nós vamos abrir o olho lá na eternidade. Então não se preocupe com fechar o olho, mas o abrir o olho. Então o apóstolo Paulo disse que já estava sendo oferecido, né? E estava próximo ao tempo da partida, ele sabia disso, que ia ser sacrificado. E ele terminou a carreira, ele não saiu na carreira, ele não guardou a fé e saiu na carreira. Mas ele acabou a carreira, ele completou. Ele diz que não corre. Lá em Coríntios, né, na Grécia, existiam os Jogos Olímpicos ali, né? Ele fala que muita gente corre ali por algo corruptível, por algo passageiro. Ele diz que corre, mas corre por algo incorruptível. A coroa incorruptível. Ou seja, ele corre não ao vento, mas ele corre com um propósito. E como que o apóstolo Paulo terminou a sua carreira? 2 Timóteo capítulo 4, quando ele estava ali preso, naquela masmorra, ele diz que alguns desamparou, tal, mas o Senhor esteve sempre com ele. Mas o verso 13, 2 Timóteo, Paulo termina a carreira com 3 coisas, pedindo 3 coisas para Timóteo. E que ele viesse logo, depressa, e antes do inverno. Por quê? Paulo diz assim, quando vieres, ele fala a Timóteo, quando vieres, traze primeiro a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. A capa, na verdade, é provisão para o corpo. Ainda que a capa, na Bíblia, tem um símbolo, né? No Antigo Testamento nós vemos também um símbolo de uma autoridade. Né? Um manto, a capa, é símbolo de autoridade. Mas no sentido literal, a capa é uma cobertura. Fala de provisão para o corpo. Paulo quer que o seu corpo ele seja provido. Paulo entende que ele necessita de provisão para o corpo. Só que ele não somente pede a capa, mas ele pede também o que? Os livros. Livros fala do nosso intelecto, é onde está o nosso intelecto, a nossa mente, a nossa vontade, a nossa razão. Fala do nosso intelecto. Sabedoria. Adquirir sabedoria. Então ele quer provisão também para a sua alma. É uma necessidade que ele tem necessidade física, ele tem uma necessidade na sua alma. Só que o apóstolo Paulo, quando ele vai fazer menção da última coisa, o que ele quis dizer com isso? Você pode até trazer a capa, você pode até trazer os livros. Só que olha o que o apóstolo Paulo diz na parte final, mas principalmente os pergaminhos. E os que é os pergaminhos, na cidade de Pérgamo, existiam muitos pergaminhos. É os livros que eram feitos, a Bíblia também foi feita em pergaminho. Então, quando Paulo pediu principalmente os pergaminhos, ele quer dizer assim, não esqueça de me trazer a Bíblia. Eu quero ler ainda a Bíblia. Paulo estava próximo da morte, mas ele queria morrer, ele queria acabar a sua carreira lendo a Bíblia. Como você está lendo a palavra? Haja visto, nós ouvimos uma mensagem na terça-feira em nossa sede. Muitas Bíblias, o livro,
perdido dentro da igreja. Veja que Josias ali trouxe uma grande reforma, porque foi achado o livro que estava perdido dentro da casa de Deus. Quantas Bíblias estão perdidas tanto na casa de Deus quanto nas suas casas? Igual o testemunho daquela irmã do óculos. Ela perdeu o seu óculos e disse: pastor, perdi o meu óculos. O pastor falou: vamos na sua casa, né? E foram na casa e tiraram a palavra, aqui na região do Paraná. Pastor, abre. Não, abre você a Bíblia. E quando ela abriu, o óculos estava dentro da Bíblia dela. Isso mostra que já fazia muito tempo que ela não lia a Bíblia. Tem muitas pessoas que estão perdidas, estão sem o óculos divino, sem a visão espiritual de Deus, sem direção, sem o manual, porque está sem ler a Bíblia, sem acabar a sua carreira lendo a Bíblia, sem perseverar lendo a Bíblia. Come a Bíblia, se alimenta da Bíblia. Levanta cedo, alimenta da Bíblia. Meio-dia no almoço, alimenta da Bíblia. Na janta, alimenta da Bíblia. Vai dormir, alimenta da Bíblia. Jesus diz para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Paulo terminou a sua carreira sentindo necessidade física para o seu corpo, necessidade para a sua alma, que é os livros, e necessidade para o teu espírito, a Bíblia, a palavra de Deus. Então vamos lá, queridos, já começar a falar sobre os nossos comentários. A lição de número 1 vai falar sobre o início da caminhada. Aonde que inicia a nossa caminhada, queridos? A nossa caminhada precisa iniciar com Cristo Jesus. A partir do momento que eu levanto a minha mão e eu aceitei a Cristo, como diz lá em João capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos, que por sinal era um religioso, e hoje nós temos uma ideia de que todas as religiões levam a Deus, mas nem todas as religiões não levam a Deus, porque só existe uma única religião. Como diz Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus é essa: visitar as viúvas e os órfãos nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. A verdadeira religião está em Cristo Jesus, o Cristo da religião. A religião não salva, mas Cristo sim salva, o Cristo da religião, o Cristo da verdadeira religião. Então, a partir do momento que eu nasci da água, pela palavra de Deus e do Espírito, o Espírito Santo de Deus, eu já inicio a minha caminhada cristã. Então a sua caminhada cristã se inicia com Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele disse em seu ministério, João 14,6, disse-lhe Jesus, olha só, João 14,6, disse-lhe Jesus, foi ele que disse, o início da caminhada cristã é com Cristo. Jesus é a ponte, o caminho que nos leva a Deus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja que sempre está no singular, o caminho, a verdade, a vida. Não fala de os caminhos, as verdades, as vidas. Nós vemos hoje um relativismo, relativizando tudo. Não, a mensagem não é assim. Não, querido. Jesus, ele diz que é o... Veja que ele fala, eu não sou um caminho, porque se ele falasse que é um, tinha outros. Mas diz, eu sou o caminho, singular. Caminho também singular. Verdade também singular. Vida também singular. Então, o início da caminhada cristã inicia-se com Cristo Jesus. Essa é a lição de número 1. Então, ensina isso, professor ou professora, em sua sala de aula.
que o início da caminhada cristã inicia-se com Cristo Jesus. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar. E a lição 2 vai falar sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Vai ser trabalhada uma metáfora de porta que fala de uma entrada. Porta fala de uma entrada. Vai falar da porta estreita e o caminho apertado. Porta estreita por quê? Porque era comum, né, na cidade, principalmente em Jerusalém, as cidades muradas, assim, uma portinha pequena e estreita, porque elas muravam a cidade para proteger, né, de invasores, de guerras, essas coisas, e deixavam uma portinha bem apertadinha para eles passar. E muitos tinham que deixar as bagagens, né? E muitos passavam com os camelos, também tinham que deixar as bagagens, tinham que passar somente a pessoa. Ou seja, Cristo é a porta estreita. A porta estreita é o caminho que nos leva a Deus. Que nos leva a Deus. Só tem que passar você, só passa quem é a ovelha. Existia a porta da ovelha em Jerusalém, que era uma porta bem estreita. Do fundo ali, era chamado de fundo da agulha. Era uma porta bem estreita que só passa a ovelha. E nesse caminho que leva até Deus, só pode entrar quem é a ovelha. Quem é a ovelha do Senhor Jesus. Ele é a porta. Porta fala de entrada, mas também fala de saída. Você tem liberdade de entrar, mas também tem liberdade de sair. Mas Cristo não quer que nós saímos. Ele quer que nós entramos por ele, que ele diz que é a porta, João 10,9. Então a porta estreita por quê? Porque fala de uma vida de comunhão com Deus. Como um caminho que leva para a vida. O caminho apertado. Que nos leva... quando fala do caminho apertado, para da conduta, né, a maneira de viver, que vem de salvação ou perdição. Jesus, ele diz que temos que entrar, Mateus 7,13, pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Veja, são mais pessoas que entram na porta larga e espaçosa, que pode tudo. Ah, vem para minha igreja. Ah, lá na sua você não pode fazer isso. Ah, vem para mim aqui, você pode. A porta larga e espaçosa é essa. Pode tudo. Pode ouvir um rap na igreja. Pode um gospel. Pode isso, pode aquilo. É a religião que aceita tudo. De todos. É a inclusão. Porque o evangelho não é só a inclusão, é a exclusão também. Tem a inclusão e tem a exclusão. O mesmo Jesus que falou, vinde a mim, é o mesmo que falou, apartai-vos de mim. O evangelho não é só a inclusão, inclui a todos, vem como estás e continua do jeito que está. Não, o evangelho é inclusão, mas também é exclusão. O Jesus que falou, vinde a mim, é o mesmo que falou, apartai-vos de mim. É o que vai falar também. E ele está falando devido aos comportamentos de algo, mas vai chegar um dia do juízo final que ele vai falar. Então, porta estreita, sem bagagem. O caminho largo é o caminho que leva à perdição. Né? Porta fala de o quê? Decisão. Você decide se você vai entrar ou não, ou vai ficar encostado na porta. Eu preciso entender que a minha decisão, ela tem efeitos. Por exemplo, o que eu vivo hoje é o que eu escolhi lá atrás. E o que eu escolho hoje é o que eu posso vivenciar no meu futuro. Então tome cuidado com aquilo que você decide, com aquilo que você escolhe hoje. Tanto na área física, tanto na área secular, tanto no seu casamento, tanto na sua família. Tem as consequências. Né? Hebreus 3,7 diz que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, seu Deus. Deus não tem amanhã, Ele tem hoje. Ele quer que nós decidimos, escolhemos o que? A porta estreita. Né? E o caminho apertado que leva até Deus, até Cristo Jesus. Então aqui fala de os dois caminhos, né? O largo e o estreito, que nos leva a Cristo.
Então fala de nossa decisão, queridos. A lição 2, né, vai falar sobre a nossa decisão. E o louvor da harpa 570 diz assim, olha só. 570, nós usamos muito esse louvor de conversão. Esse louvor, o título dele é A Última Hora. Esse louvor diz assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte a teu lado chegar, que destino há de ser tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Então aqui fala de hoje, tu tens a escolha, temos a liberdade de aceitar, aceitação ou rejeição, e que esse louvor fala que amanhã pode ser muito tarde. Então ensina isso na sua sala de aula. E a lição 3? A lição 3 vai falar sobre o que? O céu, o destino do cristão. Como diz Filipenses 3:20, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador Jesus Cristo. Sabemos, queridos, que o céu é o destino de todo cristão. Alguém que já morreu hoje em Cristo Jesus, ele está no paraíso aguardando a ressurreição, mas o seu destino é o céu de glória. Aleluia. Não estou falando desse céu atmosférico, o céu dos ares, não. O céu, a mansão celestial, a morada e a habitação de Deus. Então, vamos entender que Jesus disse que passarás os céus e a terra. Esse céu vai se passar. Vai vir um novo céu e a nova terra. Vamos estudar também. Mas o céu é a nossa cidade. Não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto, né? É um novo céu e a nova terra. Essa é a lição de número 3. A lição 4 vai ter aí uma imagem de uma pessoa caminhando, né? Que vai falar como se conduzir na caminhada. Vai falar sobre o nosso comportamento. Como conduzir diante das pessoas, como conduzir diante da sociedade, como conduzir na escola, como se conduzir na faculdade, como se conduzir na família, como se conduzir com prudência. Jesus é o nosso modelo. Pedro diz que devemos seguir as suas pisadas. Existe um livro que fala em seus passos o que faria Jesus. E nesse livro é dito, toda decisão que eu vou tomar, eu tenho que refletir. Será que Jesus ia fazer isso? Pensamos. E a lição 5, né, vai falar sobre os inimigos cristãos, os inimigos do cristão. A primeira lição vai falar que nascemos de novo, temos Cristo Jesus. A partir do momento que você aceitou a Cristo, já entra em batalha no mundo espiritual. Você já vai arrumar inimigos. Os inimigos do cristão são 3. Quais são os inimigos do cristão que vai ser ensinado? Primeiro inimigo é o diabo. O diabo é o nosso inimigo, também o vosso adversário. Segundo, a carne cria inimizade entre nós e Deus. Então, o terceiro inimigo, o mundo. Vamos estudar sobre o mundo, né? O mundo sistema, não é o mundo cósmico, o mundo sistema. E a lição 6 vai falar sobre as nossas armas espirituais. Se existem inimigos, se os inimigos têm estratégia, se ele vem com as suas armas, nós vamos também usar outras armas, né? Que é o chefe todo mal, né? Que é o próprio Satanás. Ele é um crime organizado, né? Com os seus anjos caídos, né? Continuam sendo os anjos, mas caídos. Mas como nós vamos vencer? As 3 armas do cristão, as 3 armas espiritual. Se ele vir com armas carnais,
nós vamos vencer ele com armas espirituais. Mas aqui são inimigos espirituais também. Não é somente a carne. A carne você vence como? Você vence. Dependendo, você tem que fugir. Por exemplo, se for uma tentação, né, de adultério, fornicação ou prostituição, resistir ao diabo, mas a carne você tem que fugir dela. Agora, Satanás não. É arma espiritual, são batalhas espirituais, então se vence também com armas espirituais. Quais são as armas espirituais que vai trazer na lição? Primeiro, a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás com a palavra ali no deserto. Jesus foi tentado. Segundo, ele venceu com a oração. É outra arma muito poderosa. A rainha Elizabeth falou, né? Ela disse, já faleceu, né? Mas ela falou uma certa feita. Ela tem mais medo de uma pessoa de joelho. Ela teme mais uma pessoa de joelho do que um exército de pé. Porque ela sabe o poder que há na oração. Então, terceira arma é o jejum também, que é uma arma muito poderosa e que Jesus usou. E a lição 7 vai falar sobre o perigo da murmuração. A murmuração, eu sempre digo que a murmuração atrasa as bênçãos de Deus. A murmuração atrasa as bênçãos de Deus. Você vai ver isso lá em número 12, quando Miriam e Arão, que a iniciativa foi de Miriam, veja que ela ficou leprosa, Arão não, veja que houve um arrependimento por parte dele, mas Miriam ficou 7 dias isolada, leprosa, eles não caminharam, 7 dias ficou isolada, fora do arraial, por quê? Porque murmurou. Então, murmuração atrasa as bênçãos de Deus, atrasa os projetos de Deus. Então, quem murmura tem que se voltar para Deus, tem que se converter, tem que se arrepender e tem que nascer de novo. Cuidado com as murmurações contra o seu líder. Cuidado com as suas murmurações contra Deus. Cuidado com as suas murmurações. A lição 8, confessando e abandonando o pecado. É o que diz em Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Temos que confessar a Deus. Se for algo com meu irmão ou contra o meu pastor, chega até ele, confessa. Seja sincero, sincera, seja sincero, confessa. Confessa quer dizer confessar, né? Essa palavra confessar vem da palavra hebraica iodá, que é o jogar, atirar, lançar, ou seja, se lançar, né? E veja que uma palavra que vem da raiz verbal de adá, que significa estender a mão. Então veja, quando você confessa, Deus, você alcançará a misericórdia e Deus vai estender a mão sobre a sua vida. Você vai ser restaurado a sua comunhão novamente. Veja que o salmista Davi, quando ele pecou, veja que Natan foi até ele, com isso ele confessou ali, ele foi confrontado, aí sim ele confessou. Quando ele confessou, ele alcançou misericórdia do Senhor. Veja que ele é o único homem segundo o coração de Deus, Davi. E a lição de número 9 fala resistindo à tentação no caminho. A palavra-chave vai ser tentação, né? Então nós precisamos entender. Professor, joga essa diferença entre tentação e provação. O diabo é que nos tenta, Deus não tenta. Gênesis 22 diz que tentou Deus a Abraão. Não, eu prefiro a versão que fala provou Deus a Abraão. Por quê? Porque quem tenta é Satanás, a tentação vem do diabo. O diabo tenta para revelar o pior que há em nós. Mas Deus, quando nos prova, é para nos mostrar o de melhor que há em nós. Veja que a tentação é humana, não é divina. Tiago diz isso no capítulo 1, não veio tentação. Aliás, Paulo também fala em Coríntios, não veio tentação senão humana. Mas Deus vai dar escape, vai te socorrer, né? Ele vai te sustentar. Então, faz essa diferença entre tentação e provação. O diabo tenta, Deus ele prova. Jesus foi tentado ali naquele deserto.
Não é questão de lugar, porque Adão foi tentado no paraíso e caiu. Jesus no deserto, ele não caiu. Ele venceu com as armas que nós já falamos. Jesus foi tentado na área física, né? Na sua natureza divina e na área espiritual. Na área física, com a necessidade humana. Na natureza divina, né? Com a ideia de ostentar de seus atributos públicos. E na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Então veja, Jesus foi tentado nessas 3 áreas ali. Então veja que Jesus, ele venceu a tentação. Nós já falamos que ele venceu com oração, ele venceu com a palavra, ele venceu com o jejum. E nós podemos vencer. Tentado não sejas, como diz o louvor. Todos nós somos tentados. Jesus também foi tentado como nós, mas ele não cedeu, ele não pecou. A diferença foi essa. Então, a lição de número 10 vai falar desenvolvendo a consciência de santidade, ou seja, temos que ter uma consciência da santidade ao Senhor, ou seja, vai falar sobre santificação, né? Vai falar sobre os 3 estágios de santificação. Que, primeiro, posicional, quando aceita Cristo, eu estou na posição de santo, e veja que santificado. Segundo, progressiva, é um processo. Terceira, completa e definitiva, ou glorificada, que é somente na glória que nós ainda não alcançamos. E a lição 11 vai falar a realidade bíblica do inferno. Jesus, em seu ministério, ele falou mais do inferno do que do céu. Isso mostra que não é um símbolo, não é um mito, como diz hoje, não é um mito, mas é uma realidade. Cabe nós refletirmos, cuidado com as doutrinas do universalismo, diz que no final das contas o inferno não existe, Deus vai salvar todo mundo, Deus é amor, o universalista crê na salvação de todos, até do diabo ele crê na salvação até do diabo, Deus vai salvar todo mundo. No final de tudo, até o diabo, esse inferno é coisa que não existe, é coisa da cabeça das pessoas. Cuidado, que ele existe e é real, hein? Lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. A nossa esperança está em Cristo. Deus nos mostrou o futuro, mas ele não revelou o processo. Então temos que passar o processo para chegar ao futuro. Nós temos a nossa bendita esperança e a marca do cristão. Então a nossa bendita esperança, ela está em Cristo Jesus. E a lição número 13 vai falar sobre a cidade celestial, que aí será na eternidade, que após o arrebatamento da igreja vai ter o quê? Vai ter a grande tribulação, 7 anos, no final de 7 anos Jesus retornará com a igreja, o julgamento das nações, implantará o milênio não é o estado eterno, o estado eterno é quando vir um novo céu e uma nova terra. Vai descer a Jerusalém, vai descer do céu, vai vir um novo céu e uma nova terra. Aí sim vai ser o estado eterno, mas o milênio ainda é um período literal de 1000 anos que Cristo com a sua igreja e outros que nascerem vai reinar na terra. Então, falamos sobre a caminhada cristã, um livro muito bom para você estudar, sobre o peregrino, né? Que fala que ele tem uma visão, né, da cidade celestial, e o evangelista, né, vai pregando, vai evangelizando ele, e aquilo vai dando força para ele, né, para ele caminhar, que ele viu uma luz lá no fim e ele vai caminhando até chegar ao fim, ele não desiste. Então é importante, depois da Bíblia, o livro mais vendido do mundo é o livro Peregrino. É importante você ter esse livro na sua biblioteca, amém? Vamos lá encerrar então. Se esse vídeo foi bom, se esse resumo foi bom, compartilhe com os amigos, com as amigas, compartilhe, né, em suas redes sociais, para que outras pessoas também venham a ser alcançadas com esse trimestre. Abrace e garre com toda a força, em nome do Senhor Jesus. Amém?